Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que jogou ontem, jogou mal, mas saiu com empate lá já ia falar Serra Dourada, né, do estádio Antônio Ascioli, né, o estádio do Atlético Goianiense. O Vasco empatou no finalzinho do jogo, né, e agora decide a vaga em São Januário contra o Atlético na próxima terça-feira. A gente vai falar sobre essa partida, a gente vai escutar também o treinador Rafael Paiva, mas também falaremos sobre a saída de um zagueiro. O Vasco informou hoje oficialmente a saída de um zagueiro e também da possível saída de Pablo Galdames. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, né? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco que ontem enfrentou o Atlético Goianiense lá em Goiânia e fez uma partida muito ruim. O Vasco saiu no lucro, né, com empate de 1-1, porque o prejuízo poderia ter sido muito grande, principalmente no primeiro tempo, onde o Atlético Goianiense dominou a partida e teve ali pelo menos umas 4 chances claras de gol. Teve um lance até que o PH salvou em cima da linha, teve um outro que o Rojas salva em cima da linha, enfim, uma partida tenebrosa do Vasco na primeira etapa. Saiu perdendo só de 1-0 no primeiro tempo, mas poderia ter saído ali perdendo de 3 ou 4, né? Então, assim, o dano foi o menor possível. No segundo tempo, o Vasco até conseguiu equilibrar um pouquinho as ações, mas o Atlético era quem tinha as melhores oportunidades de chegar ao segundo gol. Estava mais perto do Atlético fazer 2-0 do que o Vasco empatar o jogo, mas ainda bem que o futebol é um esporte injusto, né? Porque aos 44 do segundo tempo, a nossa dupla, né, a dupla dinâmica, Piton e Verratti, apareceu. Piton cruzou, achou Verratti na área e ele acertou um voleio, fazendo um golaço para o Vasco aos 44 do segundo tempo e garantindo, né, esse empate. Então o Vasco vem para o Rio de Janeiro com esse resultado que, pelas circunstâncias, a gente pode até dizer que foi um resultado positivo para a gente, né? O jogo de volta é terça-feira em São Januário e quem vencer avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Empate leva a decisão para os pênaltis, não tem negócio de gol fora de casa não. 0-0, 1-1, 2-2, qualquer resultado igual leva para os pênaltis. O Vasco precisa de uma vitória contra o Atlético para poder avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, após o jogo, Rafael Paiva, treinador do Vasco, falou sobre a oscilação da equipe, né? O Vasco, nesse momento, está vivendo um momento de oscilação, né? Vem aí de 3 jogos sem vencer, após 4 vitórias seguidas, né? Paiva fala sobre esse momento de oscilação e também da partida ruim que o Vasco fez no dia de ontem. Você já respondeu boa parte aí, né? Realmente a gente não se encontrou no jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o Goianiense e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo, acho que isso dificultou também e de fato foi isso, a gente realmente não se encontrou no jogo hoje, mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom, a gente não se encontrou, individualmente a gente não conseguiu fazer um bom jogo e assim como é o Vasco, né, a gente lutou muito, né? Então a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem, mais uma vez a gente defendeu muito bem. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que se tem algum ponto positivo é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Depois, Rafael Paiva elogiou Pablo Verratti, né, que foi decisivo, e fala também da importância, né, do gol do Verratti já na parte final da partida. Confira só. Assim como o resto do time, o Verratti também não conseguiu participar muito do jogo, né? Foi muito pressionado, então marcação em cima dele o tempo todo.
Então ele foi o jogador que foi marcado individual o tempo todo, com cobertura em vários momentos. A hora que ele conseguia limpar o lance, tinha a falta tática, né? Então por isso que eu acho que o Goianiense teve muito mérito também. Então fez muita falta tática em cima do Verratti, né? E ele não conseguia girar para jogar, para tabelar, para andar no espaço. Então o tempo todo, a hora que a gente conseguia acioná-lo, era falta em cima dele, né? E a gente não conseguiu chegar pelos lados do campo para a nossa arma, que é o Verratti dentro da área, né? Conseguimos agora no final. E é isso, é um jogador assim que está muito conectado com o jogo o tempo todo, sofre demais quando ele não consegue estar próximo do gol, mas é um jogador muito concentrado, muito focado, e ele sabe que ele precisa de uma bola para definir o jogo, e hoje ele conseguiu. Fundamental, né? Nos manteve mais vivos ainda, né? É importante você não ir com uma desvantagem para o segundo jogo. E eu sempre falo para eles, né? Dentro de um jogo há vários jogos, né? Que a gente sofre em alguns momentos, que a gente consegue jogar um pouco mais. Hoje a gente sofreu muito mais do que a gente gostaria, né? Muito mais. A gente sabia que a gente ia sofrer em algum momento do jogo, mas a gente tomou o gol muito cedo e sofreu demais, e a gente conseguiu jogar no final. Não sei nem quanto tempo, mas a gente jogou, não sei, talvez 20, 15 minutos, né? E a gente poderia ter saído com a vitória. A gente até teve algumas oportunidades ali no final. Então, como o futebol é complexo e é difícil, né? Mas esse gol nos manteve muito vivo, e poder levar esse resultado para casa faz muita diferença, muito melhor do que levar uma derrota para casa. A gente vai tentar se ajustar para poder fazer um bom jogo lá. Então tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Rafael Paiva, que vai ter muito trabalho pela frente, né? O time vem numa vertente agora de queda, né? O time que estava muito bem, emendou 4 vitórias seguidas, agora vem de 3 jogos sem vencer. Tudo bem que o Vasco emendou também aí uma sequência de 3 jogos fora de casa, né? Aliás, 4 jogos seguidos fora de casa que o Vasco fez. Agora o Vasco tem uma sequência também de jogos no Rio de Janeiro. Vai pegar o Red Bull Bragantino no sábado em São Januário, depois na terça pega o Atlético Goianiense e no final de semana tem um clássico contra a equipe do Fluminense no Engenhão. Bom, vou trazer 2 informações aqui para a gente encerrar esse vídeo. A primeira é sobre o zagueiro Zé Vitor. O Vasco informou que acertou a transferência do zagueiro Zé Vitor à União de Leiria de Portugal. Então, notícia oficializada. O jogador estava emprestado ao Volta Redonda e encerrou seu vínculo com a equipe do sul do estado do Rio de Janeiro para seguir ao clube português. Zé Vitor chegou ao Vasco em 2020, ainda no Sub-20, e atuou em 14 partidas pela equipe profissional. O Vasco desejou sucesso ao atleta na sequência de sua carreira, então Zé Vitor oficialmente transferido para o União de Leiria de Portugal. Quem pode sair em breve também é o volante Pablo Galdames. A informação é que Galdames teria dado mais um passo importante para deixar o Vasco e acertar com a Universidade Católica do Chile. O principal entrave para a negociação avançar até então era o salário do jogador, que seria alto ali para os padrões chilenos, mas o jogador teria aceitado uma reduzida salarial, uma redução salarial para poder voltar ao seu país. Então, a coisa está avançando ali entre o staff do jogador e a Universidade Católica, e a tendência é ter um desfecho positivo. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!